Voltamos, Brasil! E agora, aquele momento para você aproveitar, esclarecer qualquer dúvida aí, ó. Tá com pendenga, com dúvida, não sabe direito dentro do condomínio, quais são as regras, os direitos, os deveres. Um momento é esse, gente. O telefone tá liberado, 2578-6000, tá? O WhatsApp, se quiser mandar pergunta, 95397-0461 também pode mandar. Porque agora nós vamos esclarecer dúvidas com o doutor, presta atenção, direito condominal, hein? E Ruda Pérez, advogado especializado em direito de condomínio, condominal. O momento é para esclarecer dúvidas. Bem-vindo, tudo bom? Tudo. Faz tempo. Tudo bem. Vamos te ter aqui. Querido, um cachorro pode ser expulso do condomínio? Quais são as regras? Você tem que saber antes, você tem que avisar antes, entender quais os direitos e os deveres. Dani, na verdade, quando nós estamos falando dos pets, o que nós precisamos levar em consideração sempre é a segurança e a saúde dos demais condôminos. Sim. Então, se você tiver, por exemplo, um animal, um cachorro, que ele possa trazer problema de segurança, pode existir uma determinação judicial que solicite a exclusão desse animal. Uma outra situação também, por exemplo, imagine uma pessoa que ela tem 20 gatos dentro de um apartamento que não comporte. Então, também é possível que a justiça solicite a retirada de parte desses animais por uma questão de saúde, de higiene, esse tipo de situação. E os outros casos, assim, que mais comuns que acontecem? Por exemplo, você não tem que ter também o condomínio permite isso, não permite, você não tem que entrar já consciente? Sim, sim. Por exemplo, se eu tenho animais, eu vou me mudar para um prédio, né? E eu sei que lá não pode. Como fica esse quesito? O correto é sempre a pessoa ter o bom senso, né? Ela conhecer o regimento interno, o regulamento interno, e aí ela levar ao condomínio apenas animais que possam levar segurança e não atrapalhar a saúde dos demais condôminos. O que ocorre muito é o inverso, Nani. Às vezes você tem um determinado animal e existe uma proibição que já não faz sentido. Às vezes você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, um labrador. O labrador é um cachorro dócil, um cachorro brincalhão. E às vezes você pode ter um determinado síndico que é rigoroso demais e aí ele acha que só um cachorro muito pequeno que pode fazer parte daquele condomínio e tenta excluir um cachorro um pouco maior. E aí a justiça acaba determinando que fique. Como que está dentro da lei? Olha, dentro da lei, o que vale é aquilo que foi colocado, regulamentado no regimento interno. Entretanto, se esse regimento interno ele for muito rígido, vou te dar um exemplo, olha, nós não aceitamos nenhum animal no condomínio. É nenhum mesmo, para ninguém também, né? Então, mas aí na verdade o que acontece? A justiça ela flexibiliza isso, porque a partir do momento que você não pode ter nenhum animal, não há nenhum problema em você ter lá um pequeno hamster, e você ter um gatinho, e você ter um cachorro de pequeno porte. Então, aí o Poder Judiciário acaba corrigindo essas falhas quando ocorrem nos regulamentos condominiais. E, por exemplo, quem tem pássaros, aves, né? Um papagaio que fala muito, uma arara que grita muito. Então, se você tem um vizinho que tem, você pode reclamar? Como você pode. Porque quando nós estamos falando dessa regulamentação, é preciso verificar a questão da segurança, a questão da saúde, mas também o incômodo. Não é? Por exemplo, eu não posso ter um animal pequeno e ele fica o dia inteiro sozinho em casa, chorando, e ele acaba perturbando os vizinhos, além da própria maldade com o animal, não é? Então, nós temos que verificar tanto o lado dos condôminos, mas também o lado dos animais, né? Se estão sendo bem tratados, se não estão abandonados dentro de um apartamento, esse tipo de situação. Agora vamos cair um pouco dentro do condomínio, do que está acontecendo com as pessoas agora também, por exemplo. Aconteceu um roubo ou um furto, qual a diferença de um para o outro, você explica? No condomínio, com a coisa sua. O condomínio é responsável, ele tem que te indenizar? Não? Como que é? Aí vai depender da situação. Veja bem, Nani, se for demonstrado que houve uma falha da empresa de segurança, da empresa de vigilância, as câmeras estavam desligadas, ou às vezes a pessoa que estava ali na portaria, na segurança, deixou de tomar alguma providência, aí ele vai ser responsabilizado, né? Porque ele concorreu para que aquilo acontecesse. Certo, doutor, toda vez que o telefone tocar, tem alguém querendo falar contigo, tá? Tranquilo. Alô? Alô? Pronto. Com quem falo? Com o Rodrigo. Tá falando de onde, Rodrigo? Boa tarde, Nani, tudo bom? Tudo, e você?
Melhor agora. Em primeiro lugar, eu quero te elogiar, sou seu fã e você é muito linda, tá mais bonita agora. É a maquiagem, gato. Isso aí é um truque de maquiagem, tá? Ô, Rodrigo, pode fazer a sua pergunta. Então, é o seguinte, eu queria perguntar pro doutor. Doutor, até que horas eu posso fazer uma festa no condomínio? É só até as 22 horas mesmo ou não? Isso é tudo apurado? Veja bem, existe uma regulamentação em que você deve respeitar aquilo que o seu regimento interno do condomínio coloca. Em regra, a legislação determina até as 22 horas. Isso não significa que os condôminos não possam definir de forma diversa. Olha, o nosso condomínio ele vai se estender até as 23 horas, até as 24 horas. Mas, em regra, pela legislação municipal, é 22 horas. Mas você pode também, eu acho, entrar em contato e avisar. Vou fazer um aniversário. Sim, você pode tentar... Pode manter um som ambiente, exatamente, né? O problema exatamente, é o som, né? manter um som ambiente. Até porque, Nani, mesmo antes das 22 horas, você não pode colocar um som exagerado que incomode os vizinhos. Então, o fato de você poder, em regra, até as 22 horas dar uma festa, não significa que ela pode ultrapassar os limites de som e barulho apenas porque não chegou às 22 horas. Certo. Vamos lá, gente. Se tem perguntas aí, o momento é esse, hein? Vamos esclarecer tudo sobre o condomínio aí. O que é certo, o que é errado, as dúvidas, o momento é esse. Bom, tem perguntas aqui. Quem paga a taxa condominal no período entre o auto de conclusão e a entrega das chaves? Então, Nani, quem deve pagar é quem estava utilizando o imóvel, estava com a posse e propriedade. Então, quando você adquire o imóvel, você só deve pagar as taxas condominiais da data em que você recebeu as chaves para frente. Até porque, Nani, é muito comum as construtoras utilizarem os próprios apartamentos como uma forma de mostrar o ambiente, todo esse tipo de situação. Então, eles estão usufruindo e algumas vezes tentam passar essa taxa para quem está adquirindo, né? Na verdade, a taxa condominial ela deve ser paga pelo proprietário a partir do momento em que ele receber as chaves. Antes disso, não. Certo. E quando você aluga uma casa de temporada, final de ano, aí faz aquela bagunça, som alto, os condomínios vêm, né, a segurança do condomínio avisa, eles dão as notificações. Quando que é dada a multa e quem tem que pagar as multas? Então, veja bem, a multa, ela sempre será encaminhada ao proprietário. Agora, quando você faz um contrato e aluga esse imóvel, é sempre importante que você faça essa previsão. Olha, que há necessidade de respeitar os regulamentos do condomínio e que, se houver multa, a multa será repassada para quem fez a locação e extrapolou com as normas do condomínio. Certo. Alô? 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 Com quem falo? Maria está bom. Tudo bom, querida? Tudo bem. É o seguinte, é que no meu prédio, a cobertura tem 2 vagas e eles determinaram fixas. Eu acho que foi numa convenção. O resto dos imóveis são vagas indeterminadas. Se eu comprar um apartamento do lado do meu, eu fico com 2 imóveis, transformo em um, né? Eu quero saber se eu tenho direito ou se eu tenho que entrar na justiça. Direito às vagas? As 2 vagas, uma do lado da outra, aí fica fixa igual a cobertura. Tem direito a 2 vagas, né? Na verdade, Nani, a síndica ela falou tem que direito não. às vagas. Mas as vagas fixas, elas terão que ser também previstas na convenção do condomínio. Mas por que só a cobertura? Porque, veja bem, quando você institui um condomínio, nós estamos pegando o exemplo dela, você determina como serão as regras. Então, agora, para ela alterar essas regras, ela terá que solicitar uma assembleia, ter a votação de todos, e aí ela também passa a ter direito a 2 vagas fixas. Porque no meu prédio teve um sorteio para ver quem ficaria com qual vaga. Eu moro na cobertura. E nem por isso eu peguei a melhor vaga, mas foi um sorteio. Porque no caso do seu condomínio, não foi previsto de início que determinado apartamento teria vaga fixa. Se por um acaso tivesse sido definido de forma diferente, ele teria vaga fixa. Mas eu acho errado só a cobertura poder ter fixa e os outros apartamentos não. Muitas vezes... Eu já iria brigar se eu fosse morar. A convenção do condomínio, muitas vezes, ocorre... Quem faz a convenção do condomínio novo é a construtora.
E muitas vezes ela faz esse tipo de previsão até para tentar facilitar a venda da cobertura. Então, olha, a cobertura tem vaga fixa. Mas não as pode. Demais não tem. Se eu sou moradora de lá, eu já ia comprar briga. O morador de uma cobertura, ele paga um condomínio e meio ou 2? Depende. Na verdade, Nani, a fração, em regra, você pode definir de forma diferente. Mas, em regra, a cota condominial ela é exatamente proporcional ao tamanho do apartamento. Então, se a cobertura for 1,5 vezes aos outros, 1,5 vezes. Se for 2 vezes. Se for mais, não há nenhum problema. Normalmente é proporcional. Em compensação, são 2 votos em qualquer assembleia, né? Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, os votos... Paga 2 vezes e conta um voto só? Exatamente, porque os votos são por unidades. Tá vendo? Se a cobertura paga 2 vezes, teria que ser 2 votos também, né? Mas na verdade não. Quais os cuidados jurídicos na hora de contratar uma empresa de reformas ou obras no condomínio? Você veja que essa pergunta é uma pergunta interessante, Nani. Porque muitas vezes você faz a assembleia e você acaba votando sempre por aquele que dá o menor preço. Aí você não toma o cuidado de verificar se essa empresa é uma empresa idônea, se essa empresa ela não teve outros problemas. Eu recomendo algumas coisas muito simples. Análise dos documentos dessa empresa. Verificar se essa empresa está registrada nos órgãos competentes, como, por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia. E, principalmente, Nani, verificar se essa empresa não está sendo acionada judicialmente por não ter entregue obras, por ter entregue obras mal acabadas. Então, esse tipo de pesquisa anterior ao fechamento e à escolha é muito importante e acaba evitando muitos problemas depois, né? Certo. Doutor, um morador pode ser retirado de um condomínio por conduta antissocial? Nani, você sabe que esse é um assunto que está repercutindo debate, né? Ultimamente, porque novamente o Tribunal de Justiça decidiu que um morador proprietário deve ser afastado do condomínio, mesmo sendo proprietário. Ele perdeu apenas o direito de usar o imóvel, justamente por condutas antissociais, porque o condomínio ele tem regras. Uma conduta antissocial? A conduta antissocial, Nani, são condutas reiteradas contra as regras do condomínio ou contra a legislação. Por exemplo, um condomínio violento, agressivo, que ameaça o outro, ou aquele condomínio que insiste em fazer uma determinada coisa errada, mesmo que ele pague as multas, mas ele insiste em praticar um ato que não é aceito dentro do condomínio. Então, ele acaba sendo um condomínio antissocial. Convidado a ser retirado. Alô? Pois não? Oi, com quem falo? Oi, Nani, que prazer falar com você. Quem fala? O meu nome é Valda. Bem-vindo, Valdinha. Tudo bom? Tudo bem. Você está falando de onde, amada? De Belo Horizonte. Uai, minha terra, amada, minha Minas Gerais. Pode fazer a sua pergunta, filha. Olha, eu moro num condomínio que é do projeto do governo, tá? Eu gostaria de saber, nós não temos a vaga definida, tem mais apartamento do que vaga de garagem, tá? Eu gostaria de saber se há possibilidade de uma construção, tipo um terraço, para fazer a garagem em cima, fazer uma outra garagem. Não estou sabendo te explicar direitinho. Você tem que entrar numa assembleia para ver se todo mundo vota a favor, né? Exatamente. Aí os condôminos vão ter que decidir se eles vão fazer um novo piso e nesse novo piso utilizarem como vagas de garagem. Realmente a assembleia que vai ter que decidir. É isso mesmo. Só pedir uma assembleia, pedir todo mundo para ter uma reunião. Exatamente. Com certeza, se está todo mundo sem vaga, vai querer. Exatamente. Tem que ver um arquiteto para ver se tem um engenheiro para saber se tem uma estrutura. Sim, aí vai ter que aprovar projeto, ver se direitinho dentro da lei, se tem local para fazer a obra, né? Certo. Doutor, um condomínio pode restringir o direito ao condômino em ter animais apenas de pequeno porte? É aquilo que a gente acabou falando, né? Na verdade, não. Na verdade, ele está restringindo o direito de propriedade do animal condomínio. Violento, né? Onde coloca em risco aí os moradores. Aí sim. Certo. Alô? Alô? Oi. Com quem falo? Viviane. Oi, Vivi, tá falando de onde? Eu falo de São Paulo. Bem-vinda. Pode fazer a sua pergunta.
Então, é que assim, eu moro em um condomínio e assim, a construtora deixou muitos defeitos no nosso condomínio, né? E a questão é, para poder a gente ser indenizado com todos esses problemas, um condomínio novo que parece que tem mais de 15 anos. Eu mesma, a minha casa tem muito mofo, entendeu? E a minha filha tem bronquite, então assim, é bem complicado, viu? Pra gente poder estar se vivendo, né? Inclusive porque acaba afetando a saúde dela também, né? E eu gostaria de saber o que a gente pode fazer em relação a isso, porque mesmo entrando com o processo, a gente não está localizando a construtora, no caso. Dani, infelizmente é uma situação que ocorre muito mais do que deveria. Quando ocorrer esse tipo de situação, se for no imóvel, no apartamento, então o proprietário deve acionar. Se tem vários apartamentos dentro daquele condomínio, é mais fácil se juntarem todos, porque você vai ter que fazer perícias, laudos periciais, todo esse tipo de situação em que você vai poder dividir essa despesa entre todos. A parte em que houver problema que se refere ao condomínio, a parte comum, aí quem deve entrar com ação é o condomínio contra a construtora. Certo, e se acontece alguma obra, algum acidente, por exemplo, choveu, moro na cobertura, e pela estrutura de fora do prédio, afeta o apartamento, o condomínio tem que pagar? Sim, sim. Se for algo que é de responsabilidade do condomínio, ele vai ter que pagar e vai ter que regularizar aquela cobertura. Certo. Alô? Alô? Com quem falo? Meu nome é Jonatas, eu falo do Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Bem-vindo, tudo bom? Tudo ótimo. Pode fazer a sua pergunta. Muito obrigado. A respeito do seguinte, eu moro num condomínio e a nossa convenção fala que não pode andar de bicicleta na calçada e as crianças andam. Com isso, a gente foi falar a respeito disso, uma moradora entrou em contato com o Conselho Tutelar e falou que ia nos dar uma multa por causa disso. Mas está na convenção, está na regra, na Assembleia, que todo mundo aceitou. Isso é possível a pessoa cobrar uma coisa que está no estatuto do condomínio? Veja bem, Nani, na realidade o caminho que ela deveria percorrer é o caminho do convencimento, conversar com todos os condôminos e chamar uma assembleia para alterar essa regra. Eu penso que a outra forma, que é um caminho muito mais doloroso, é o Poder Judiciário, mas como o próprio ouvinte acabou relatando agora, né? Já existe essa previsão e eu vejo poucas chances do Poder Judiciário alterar essa regra dentro do regimento. Difícil, né? Olha, ficaria aqui horas e horas e horas com você, viu? Esclarecendo dúvidas, convidar para voltar mais vezes, né? Para a gente sempre estar orientando as pessoas. Você pode deixar alguma rede social com contato? As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Erruda Pérez. O telefone da nossa empresa é 2291-7233 e o WhatsApp é 11 99988 9534. Obrigada, viu? Obrigado, Ana. Fica à vontade aqui, depois a gente come uma empadinha juntos. Obrigado. E hoje, aquela mesa ali hoje está uma delícia.